Então hoje a gente vai fazer uma discussão sobre esse nosso quinto tema da disciplina de Fisiopatologia aplicada à nutrição. Eu sempre começo as nossas aulas dizendo que todo tema é importante, né? Um tema super importante, um assunto de grande relevância, porque a gente acaba percebendo o quanto essas doenças elas estão presentes, frequentes no dia a dia da população de uma forma geral. E quando a gente trabalha num serviço de referência no atendimento de saúde pública a esses doentes, a gente percebe o quanto isso é frequente, é comum, e o quanto o nosso trabalho como nutricionistas é importante na prevenção, no controle, no tratamento dessas principais doenças crônicas do mundo moderno que a gente tem. E dentre essas doenças do mundo moderno, uma das que mais preocupa a nível de saúde pública, uma das que mais implica em ônus, em maiores investimentos no quesito do tratamento dos pacientes, é o diabetes mellitus, que é o tema da nossa discussão hoje. Só para vocês terem uma ideia, eu atendo no ambulatório de nutrição de doenças crônicas no hospital de referência aqui. Para vocês terem uma ideia, durante toda a manhã de uma semana inteira, um mês inteiro, quase a totalidade dos pacientes que frequentam o consultório, que são consultados, ou eles têm pré-diabetes, ou eles já apresentam a doença diabetes há muitos anos, alguns até 15, 20 anos, e muitos deles sem ter procurado qualquer acompanhamento nutricional durante todo esse tempo. Ainda há muitos tabus, ainda há muitas crenças, muitos preconceitos com relação ao papel da nutrição, principalmente no tratamento do diabetes, porque o paciente acha que depois que ele recebe esse diagnóstico, e assim ele muitas vezes é orientado por alguns profissionais, ele acha que ele precisa abandonar tudo que ele gosta de comer, todas as coisas que dão satisfação no seu consumo. Ele acha que ele precisa cortar tudo que tem carboidrato, cortar definitivamente todo tipo de alimento fonte de açúcar, como eles bem entendem, e muitas vezes eles chegam com um receio muito grande do que vai acontecer na consulta nutricional. E a gente precisa inicialmente desmistificar muita coisa relacionada ao entendimento do paciente sobre diabetes, e o pior de tudo, que são coisas que muitas vezes são repassadas, são informações passadas inclusive por profissionais da área da saúde dedicados ao cuidado do diabetes, do paciente diabético. Então, esse tema ele passa a ser de suma importância para a gente dentro da saúde pública, porque vocês inevitavelmente vão encontrar esses pacientes. Vocês provavelmente devem ter pessoas próximas de vocês, parentes, amigos, que já apresentam alguma alteração relacionada com a concentração de açúcar no sangue, ou no nível de pré-diabetes, ou no nível do diabetes. Então, a nossa aula de hoje é dedicada exatamente a gente compreender diferentes aspectos relacionados a essa condição clínica, a essa doença, no tocante principalmente aos mecanismos fisiopatológicos que levam alguma pessoa a desenvolver essa condição clínica chamada diabetes mellitus, tá bom? Então, só para a gente, como eu sempre inicio as nossas aulas, para a gente entender qual é o nosso referencial teórico para essa discussão e qual vai ser o nosso percurso de conversa aqui, de aprendizagem, os temas que a gente vai abordar, tá bom? A nossa fundamentação teórica são as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, publicadas recentemente, né, de 2019 e 2020, e dentro desse documento, que não sei se vocês já perceberam, essas diretrizes das sociedades brasileiras de agravos específicos, elas são documentos extensos, são documentos que trazem inúmeras abordagens, e é sempre útil a gente, no início da nossa discussão,
indicar para vocês os tópicos relacionados a esse conteúdo para que vocês foquem, direcionem a atenção de vocês, a leitura de vocês para exatamente esses pontos. O que a gente vai conversar sobre diabetes mellitus nessa aula? Eu acho que antes de mais nada, é preciso a gente recuperar um pouquinho como é que acontece a homeostase da glicose no nosso corpo. A gente vai compreender o papel, principalmente da insulina, nesse controle homeostático da glicose, para a gente depois conseguir compreender o que vai acontecer como consequência da ocorrência do diabetes. Para a gente poder definir melhor o diabetes, para a gente conseguir compreender melhor todo o seu mecanismo fisiopatológico, um ponto de partida fundamental é a gente compreender muito bem qual é o papel da insulina no controle da homeostase da glicose, e aí eu vou exibir um pequeno vídeo para vocês verem dinamicamente como é esse papel, para depois a gente retomar essa questão da definição. Vamos tratar o diabetes em números, falar a respeito de 2 pontos específicos sobre a prevalência atual, números atuais, a proporção de pessoas na população que já se encontram com esse diagnóstico, projeções futuras. Essa projeção futura é só para dar uma ideia para vocês do que vocês vão encontrar pela frente daqui a 15, 20 anos depois de formados, em que tipo de contexto vocês vão encontrar do diabetes mellitus, a classificação dessa doença, quais são os tipos de diabetes que a gente pode encontrar na prática clínica, identificar bem quais são os principais fatores de risco, porque um passo importante na minimização dessas projeções futuras, de números de casos cada vez mais aumentando de diabetes, é rastrear, é fazer triagem em pessoas que apresentam fatores de risco para evitar que essas pessoas cheguem a desenvolver os quadros clínicos francos de diabetes. É super importante identificar alguns sinais e sintomas bem característicos, principalmente no diabetes descompensado, aquele descontrolado, Falar sobre o diagnóstico laboratorial, obviamente, O diagnóstico laboratorial, basicamente, do diabetes ele é feito por meio de exames, em coleta de sangue, no laboratório. Os pacientes que chegam lá no consultório, eles basicamente já trazem esses resultados de exames, ou a gente solicita esses exames laboratoriais para avaliar a condição metabólica da glicose no organismo dessas pessoas. O fato importante disso tudo sobre os exames laboratoriais é que a maior parte das pessoas que apresentam pré-diabetes ou diabetes, elas sequer sabem que elas estão com esse problema, que elas estão doentes metabolicamente, elas sequer têm noção, muitas vezes, do que isso representa, da magnitude dessa condição clínica, e a gente precisa rastrear muito os pacientes, principalmente aqueles com fatores de risco já comprovadamente relacionados ao diabetes, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias de tratamento. Eu não vou entrar muito no mérito do tratamento nutricional, porque isso vai ser trabalhado com vocês em outro momento, mas vamos falar especificamente do tratamento farmacológico por meio de antidiabéticos orais e das insulinas, e vamos fechar nossa discussão falando sobre as principais complicações que podem acometer esses pacientes e por que essas complicações costumam acontecer, tá bom? Então, a primeira coisa que é super bacana da gente conseguir compreender e até relembrar um pouquinho qual é o papel da insulina, como é que a insulina trabalha nesse aspecto do controle da homeostase da glicose. Então, só para vocês recordarem um pouquinho, a insulina é um hormônio de natureza proteica, polipeptídica, secretado pelas células beta do pâncreas, da sua parte endócrina, Ele tem uma parte exócrina que secreta enzimas proteolíticas, ele tem uma parte endócrina que secreta hormônios, e as suas células betas das ilhotas, da sua parte endócrina, secretam a insulina. A insulina é um hormônio que tem um comportamento de secreção cuja sua liberação e produção tem uma resposta muito relacionada às concentrações de açúcar, às concentrações de glicose na corrente sanguínea. Então, as oscilações de glicose na corrente sanguínea
elas vão estimular ou a secreção de insulina ou a secreção de glucagon, ambos desempenhando seus papéis respectivos. Então, só para a gente relembrar um pouquinho essa funcionalidade da insulina, eu vou exibir aqui um vídeo curto para vocês. Ele está em inglês, mas acho que ele vai ser bem suficiente para a gente entender muito bem essa dinâmica toda, tá? Eu vou deixar o som desativado, só para que vocês acompanhem a dinâmica toda e possam ir compreendendo pelas ilustrações que vão sendo apresentadas, tá bom? Então, a ilustração está mostrando aí a ingestão de alimentos, um processo de digestão desses alimentos, né, principalmente aqueles que têm uma constituição maior, que são fontes de carboidratos. Esses alimentos fontes de carboidratos vão sendo digeridos pelo trato gastrointestinal e o elemento mais essencial da constituição dos carboidratos, que é a glicose, vai passar a ser absorvida do intestino para a corrente sanguínea para ser distribuída para os diferentes tecidos que demandam esse nutriente como fonte energética. Então, o que acontece? Após uma refeição, os níveis de glicose na corrente sanguínea tendem a subir, provocando uma hiperglicemia. E em resposta a essa hiperglicemia, o que o pâncreas faz? Ele libera uma grande quantidade também do hormônio insulina. E esse hormônio insulina vai desempenhar um papel importante na questão da homeostase da glicose, favorecendo exatamente a captação da glicose por parte daqueles tecidos que demandam esse nutriente como sua principal fonte de energia. O detalhe que precisa ser mencionado é como que essa ação acontece. Então a insulina vem, se liga a receptores específicos, envia um sinal para o núcleo da célula elabora transportadores transmembrana, vão para a superfície da célula e favorecem a entrada da glicose por meio desses canais transportadores para que a glicose possa entrar na célula, servir como um substrato energético importante para a produção de energia no nosso organismo. Tá bom? Muito bem. Então, diante dessa exposição da funcionalidade da insulina, o que é importante a gente trazer para esse entendimento sobre o diabetes? A doença diabetes, ela na verdade nada mais é do que uma alteração desse trabalho todo que vocês acabaram de ver. Então, se a gente recordar, a gente tem o estímulo para a liberação da insulina, que é a ingestão de carboidratos. A ingestão de alimentos fontes de carboidratos, após a sua digestão, vai liberar a glicose para a corrente sanguínea. O que vai acontecer com essa concentração de glicose na corrente sanguínea? Ela vai aumentar. A gente vai ter uma condição fisiológica de hiperglicemia. Todos nós, após uma refeição contendo alimentos com carboidrato, ao final da digestão e absorção, todos nós vamos experimentar hiperglicemia, tá bom? A diferença começa a partir desse ponto entre o indivíduo normal e o indivíduo diabético. Por quê? Porque no indivíduo normal acontece esse mecanismo que vocês acabaram de ver. O pâncreas reconhece essa elevação dos níveis de glicose na corrente sanguínea, secreta insulina cai na corrente sanguínea, se distribui pelo corpo, vai até os tecidos que são utilizadores de açúcar, de glicose, essa insulina liga-se a receptores específicos que são expressos na superfície desses tecidos, das células desses tecidos. Essas células, elas montam, estruturam, sintetizam os transportadores chamados GLUT, transportadores de glicose. Esses GLUTs são colocados lá na superfície da membrana celular e abrem um portal, abrem um espaço para a entrada da glicose na corrente sanguínea, que posteriormente vai ser encaminhada para aqueles caminhos metabólicos que a gente já conhece desde lá da bioquímica, que são a glicólise, dependendo do tecido, na maioria dos tecidos que precisam utilizar energia, ou síntese de glicogênio, como o tecido muscular e o tecido hepático, se assim houver essa necessidade. O que acontece na condição de diabetes? Na condição de diabetes, a gente vai ter uma modificação dessa capacidade de resposta. A gente não vai ter
essa condição de resposta, a gente não vai ter a insulina trabalhando desse jeito. Nós vamos ter algumas situações em que ou o indivíduo, por uma falha genética, por um defeito genético, ele já vai nascer sem a produção adequada de insulina, ou ele nasce sem uma produção nenhuma qualquer, ou ele nasce com uma produção muito insuficiente de insulina, ou então esse indivíduo nasce com uma produção adequada de insulina, mas ao longo do tempo, ao longo da sua vida, ele vai desenvolvendo, cultivando hábitos de vida, né, de uma forma geral, que vão sobrecarregando esse organismo com uma quantidade tão grande de glicose que a capacidade de resposta do pâncreas em relação à secreção de insulina para dar conta dessa grande quantidade de glicose, ela não vai acontecer. Então a gente sempre fala assim, que para a ocorrência do diabetes existem duas situações bem marcantes. Ou o indivíduo já nasce com essa deficiência, essa incapacidade de produzir insulina, ou ela é produzida em pequena quantidade, ou a sua função é inapropriada, ou esse indivíduo ao longo da sua vida, ele vai desenvolvendo uma inabilidade, uma incapacidade, uma insensibilidade a esta insulina, e a sua função fica prejudicada e os níveis de glicose começam a se alterar. Então, se a gente entender essa fisiologia normal e a gente compreender essa dinâmica dos mecanismos de alteração que acontece no paciente diabético, o que a gente acaba concluindo? Por definição, que diabetes é uma alteração do metabolismo de glicose. O diabetes é uma alteração do metabolismo de carboidratos, mas é importante lembrar e mencionar que, como consequências, a evolução do controle clínico desse paciente diabético também pode implicar em alteração no metabolismo de proteínas e de gorduras, como a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente. Porque vejam bem, o que é marcante no diabetes de alteração fisiopatológica é que a insulina não trabalha bem ou ela não está presente. A glicose circulante na corrente sanguínea não consegue ser captada pelos tecidos periféricos para utilização como fonte de energia. E como resultado disso, a gente vai ter a característica marcante do diabetes, que é a hiperglicemia. Essa hiperglicemia, ou seja, você tem uma grande concentração de glicose na corrente sanguínea e não tem glicose dentro das células, que vão interpretar essa situação como se a gente estivesse vivenciando um jejum e vão começar a produzir respostas compensatórias no sentido de obter mais glicose. Deu para entender? Então, muitas vezes, o metabolismo tanto de proteínas quanto de gordura passam a ser modificados por causa desse mecanismo compensatório que em algumas situações vai ser acionado pela busca alternativa de glicose, que metabolicamente, se a gente lembrar da bioquímica, tem a ver com gliconeogênese, né? Que é a obtenção, a síntese de glicose a partir de substratos que não são carboidratos, como por exemplo, aminoácidos e glicerol proveniente da degradação dos triglicerídeos. Então a gente começa a perceber assim, que embora o carro-chefe da alteração no diabetes tenha a ver com o metabolismo da glicose, não podemos esquecer que, como consequência disso, e por uma perturbação muito grande desse metabolismo, a gente também pode ter uma perturbação, uma alteração no metabolismo de aminoácidos, de proteínas e de gorduras, tudo bem? Então, o que marca essa hiperglicemia, a causa importante dessa hiperglicemia, é o fato de a gente ter uma deficiência absoluta, total, ou quase que total de insulina, ou uma deficiência relativa de insulina. Lembra daquela relação que eu fiz? Quando o corpo está recebendo muito mais açúcar do que ele tem capacidade de usar, e a quantidade de insulina que está sendo produzida, já na capacidade máxima do pâncreas, ele está sendo forçado a trabalhar na sua capacidade máxima, não está sendo suficiente para dar conta de manter a homeostase da glicose na corrente sanguínea, tá bom? A consequência mais grave dessa questão da hiperglicemia, que é o ponto clínico assim, marcante do diabetes, a consequência mais grave disso tudo, a complicação mais grave disso tudo é que o excesso de glicose
na corrente sanguínea, ou seja, hiperglicemia sustentada por muito tempo, cronicamente, vai promover uma reação clinicamente relevante da glicose com a hemoglobina, que a gente chama de glicação da hemoglobina, formando uma outra substância chamada hemoglobina glicada, que é inclusive um dos parâmetros laboratoriais que se usa para avaliar controle clínico do diabetes. E a glicação da hemoglobina estará envolvida na maior parte das complicações, principalmente as complicações crônicas, micro e macrovasculares, que a gente vai observar ao longo dos anos, 5, 10, 15, 20 anos, no paciente diabético. Então, vejam que a evolução, a ocorrência do diabetes é algo complexo, que envolve vários outros constituintes, envolve vários outros aspectos metabólicos e que a gente precisa estar muito atento, porque quando o paciente ele não recebe o controle adequado, a ajuda adequada, quando ele não exerce um controle adequado da sua condição clínica, dos exames laboratoriais, dos outros fatores, das outras comorbidades, do peso corporal, da concentração de açúcar no sangue, a taxa de mortalidade desse paciente pelas complicações do diabetes é muito elevada. Então a gente precisa ter uma atenção muito grande. Então olha só esse panorama, né? Esse panorama assim, clínico que a gente está vendo. Acabei de mencionar para vocês, a ocorrência de diabetes e pré-diabetes está aumentando cada vez mais, muito paralela à obesidade, ao sobrepeso, ao ganho excessivo de gordura corporal, muito paralela às mudanças no padrão da alimentação das pessoas, nos hábitos alimentares das pessoas, no excesso de alimentos industrializados, no excesso de alimentos ultraprocessados. Está muito paralela ao aumento do sedentarismo, né? Então esses três fatores eles acabam sendo componentes importantíssimos para o incremento da ocorrência de pré-diabetes e diabetes ao longo dos anos. E do outro lado, na outra extremidade, a gente tem uma alta taxa de mortalidade desses pacientes exatamente por um mau controle e uma maior ocorrência dessas complicações nesses pacientes. Tudo bem? Então, em números, como é que a gente pode ver o diabetes hoje no Brasil em comparação com outros países e como é que a gente vai ter o diabetes, o que vai acontecer com esses números relacionados ao diabetes daqui a 25 anos. Então essa tabela, que foi extraída exatamente lá das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, mostram uma condição bem recente, não é tão atual, mas é bem recente, a última análise epidemiológica que foi feita em 2017, e comparativamente ao que a gente vai ter em 2045, se considerarmos a partir de hoje, daqui a 25 anos, quando vocês tiverem basicamente aí 23 anos de formados, vocês vão encontrar esse panorama de diabetes, provavelmente no mundo, no nosso país, na nossa cidade. Então hoje a gente tem uma projeção que pode estar um pouquinho mais acima desse número que foi estimado em 2017 de 12,5 milhões de brasileiros apresentando essa condição clínica, diabetes, pessoas entre 20 e 79 anos, e esse número pode saltar de 12,5 para 20,3 milhões de brasileiros com diabetes nessa faixa etária em 2045. Então, a gente vai ter um incremento aí de, arredondando, 8 milhões de brasileiros sendo diagnosticados com diabetes nesse período de tempo, e chamam a atenção de vocês para a circunstância de que há ainda e vai continuar existindo um grande número de pessoas que já apresentam diabetes, que já apresentam pré-diabetes e ainda não sabem que apresentam essa condição, porque o diabetes, assim como outras doenças crônicas não transmissíveis, como a dislipidemia, principalmente a aterosclerose, como diabetes, a hipertensão arterial, são doenças silenciosas. São doenças que não ficam dando sinais e sintomas, não ficam dando alerta, não ficam acendendo luz amarela para a gente procurar serviço de saúde. Se essas pessoas elas não procurarem serviço de saúde para fazerem triagens, para fazerem exames periódicos, elas só vão descobrir esses problemas quando alguma das complicações já se fizer presente ou quando agravos mais sérios à saúde
se fizerem presente. Então é preciso ter bastante atenção em relação a esses números. E mais ainda, falando de óbitos, falando de impacto, né, à saúde e à vida das pessoas, essa outra tabela do documento das diretrizes faz uma comparação em relação às diferentes faixas etárias e as diferentes regiões do Brasil em relação ao incremento, a magnitude da mortalidade, a taxa de mortalidade nessas diferentes regiões do Brasil em função da faixa etária. O que fica bem perceptível se a gente avaliar, principalmente a partir dos 40 anos de idade, que em todas as regiões do Brasil, inclusive na média nacional, nós vamos ter um aumento, temos um aumento substancial, um aumento importante na taxa de mortalidade por diabetes. Principalmente na região norte, se compararmos às outras regiões do país, principalmente a partir de 50 anos, nós temos na região norte a maior taxa de mortalidade por diabetes comparada às outras regiões do Brasil e superando em muito a média nacional. Então, vejam bem o que a gente está criando para a gente. Vejam bem onde a gente se encontra em relação à questão da ocorrência do diabetes e do número de mortalidade, da taxa de mortalidade por diabetes na nossa região. Olha só o quanto de incremento a gente tem, mais de 5 vezes, na verdade, a taxa de mortalidade entre 50 e 59 anos, passando de 60 anos ou mais. Então, a transição etária, a mudança etária, o envelhecimento, ele já por si só traz consigo não só a maior ocorrência, o maior risco de fazer o desenvolver diabetes, como também o maior risco de fazer altas taxas de mortalidade. Então é algo que a gente precisa ter bastante atenção, tá bom? Então só para contextualizar um pouquinho isso. Então depois que a gente entende o que é diabetes, qual é o tamanho desse problema que a gente tem na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, no nosso país, é importante que a gente reconheça o que clinicamente a gente encontra no consultório, nas clínicas, nos hospitais. Que tipo de diabetes a gente pode encontrar e pelo que elas se caracterizam, como é que a gente pode diferenciá-las. Basicamente, nós vamos ter, de maneira bem mais comum, bem mais frequente, 2 principais tipos de diabetes ocorrendo muito frequentemente. O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, ele é aquela condição em que o paciente praticamente não produz insulina, produz uma quantidade muito insuficiente, ou ele produz nada de insulina. E o mecanismo fisiopatológico relacionado a essa pouquíssima produção de insulina, ou nenhuma produção de insulina pelo pâncreas, tem a ver com um mecanismo de autoimunidade. É como se por um defeito no organismo do indivíduo houvesse uma falha de reconhecimento de certas estruturas corporais e o próprio corpo do indivíduo produzisse autoanticorpos que vão combater exatamente as células beta do pâncreas, as ilhotas lá no pâncreas. Vão atacar toda a sua porção endócrina, praticamente deixando ele inabilitado, incapaz de produzir insulina. Por isso a gente vai ter aqui uma condição de diabetes tipo 1 que tem uma fortíssima relação com essa questão da autoimunidade para as células beta do pâncreas, e outros poucos casos vão se enquadrar no que a gente chama de diabetes tipo 1 de natureza idiopática, que a partir de agora vocês entendam o idiopático como algo sem uma causa conhecida. Então, a maior parte dos indivíduos com diabetes tipo 1, eles vão apresentar essa deficiência de insulina em virtude dessa presença ou não de autoanticorpos destruindo as células beta ou outras causas desconhecidas, provocando essa incapacidade dele produzir a insulina. Vejam bem a diferença do mecanismo fisiopatológico, porque isso será decisivo, determinante no tipo de tratamento que será aplicado, será o tipo de intervenção terapêutica que será implementada para esses pacientes. Então, tipo 1
praticamente não tem insulina circulante no corpo. Ele vai precisar de uma estratégia de tratamento diferente do tipo 2. Por quê? Porque o tipo 2, ele desenvolve diabetes ao longo da sua vida, ao longo do tempo, por uma falha, na verdade, no sentido mais de dar conta do tanto de carboidratos, do tanto de glicose que esse corpo vai recebendo ao longo do tempo. Por isso que a gente falou na definição que essa é uma deficiência relativa. Às vezes não é porque o pâncreas não está produzindo glicose, insulina. O pâncreas está produzindo insulina, só que a quantidade de insulina que ele produz não dá conta do excesso de glicose que aquele indivíduo está consumindo. Por isso que é uma deficiência relativa. Por isso que muitas vezes a gente fala para os pacientes pré-diabéticos que eles estão vivenciando uma condição em que ele está forçando muito o trabalho do pâncreas. E ele está extrapolando muito essa capacidade do pâncreas de produzir insulina, e ele pode entrar num processo de falência, de incapacidade, que vai produzir o diabetes tipo 2. Algumas diferenças importantes. O diabetes tipo 1, por ser caracterizado por uma praticamente quase que total ausência de produção de insulina, ele é diagnosticado muito precocemente no indivíduo. Nos primeiros anos de vida já se diagnostica o diabetes tipo 1. Então, nos primeiros anos de vida, na infância, na adolescência, já se faz o diagnóstico. No caso do diabetes tipo 2, a gente já vai ter um diagnóstico um pouco mais tardio dessa condição nas pessoas. Por volta lá dos 25, 30, atualmente no nosso mundo moderno, a gente tem encontrado diagnósticos cada vez mais precoces de diabetes tipo 2, em idades de adultos mais jovens, mas basicamente a partir dos 40, 50, 60 anos vai ficando cada vez mais possível o desenvolvimento de diabetes nessas faixas etárias em virtude dos hábitos de vida que as pessoas vão desenvolvendo. Diabetes tipo 1, normalmente a terapêutica principal desses pacientes é com base em insulinoterapia. Nos pacientes de diabetes tipo 2, normalmente, não todos, não é geral, mas em regra, os pacientes conseguem obter um controle farmacológico usando antidiabéticos orais, comprimidos orais, mas que muitas vezes acabam não sendo suficientes para o controle adequado da glicemia, porque os pacientes não mudam o estilo de vida. Eles acreditam que muitas vezes só fazendo a medicação já é suficiente, eles podem continuar seguindo a vida deles do jeito que eles estavam vivendo, comendo do jeito que eles comiam, ficando sedentários do jeito que eles estavam sedentários, e eles muitas vezes podem acabar tendo a necessidade de fazer uso de insulinoterapia um pouquinho lá na frente no seu tratamento, se essas coisas não funcionarem muito bem, tá bom? A gente tem um terceiro tipo que passa a ser um tanto quanto relativamente frequente, que é o diabetes gestacional, que é aquela condição de hiperglicemia, de distúrbio no metabolismo da glicose, que é diagnosticada durante a gestação, tá bom? É importante mencionar que a gestante ela não tinha qualquer histórico prévio de hiperglicemia, exames laboratoriais anteriores à gestação não demonstravam qualquer intolerância à glicose, e esse diagnóstico é feito exclusivamente durante a gestação. Aí a gente chama de diabetes gestacional, assim como outros tipos de diabetes, que nessa categoria vão ser enquadradas todas as condições de hiperglicemia que são secundárias a outras condições primárias, a acontecimentos preliminares. Como, por exemplo, eu poderia citar para vocês a pancreatite, que é uma inflamação do pâncreas que acontece por diferentes fatores e cuja a modificação, a alteração histológica, morfológica e funcional do pâncreas que acontece na pancreatite pode levar o indivíduo a uma incapacidade de secreção de insulina e fazer com que esse indivíduo desenvolva o diabetes. Algumas outras situações relacionadas ao pâncreas, por exemplo, têm a ver com a extirpação de tumores, a ressecção de tumores em determinadas porções ou partes do pâncreas do indivíduo, a retirada de parte do pâncreas
em virtude de um tumor, também pode ter como consequência o desenvolvimento de hiperglicemia e o desenvolvimento de diabetes, já de maneira secundária a essa condição preliminar, tá bom? Assim como algumas infecções, assim como outras endocrinopatias e várias outras, algumas situações monogênicas, alterações monogênicas, podem levar ao desenvolvimento de diabetes de maneira secundária a essas condições primárias que são apresentadas. Então vejam bem, o que vocês mais vão encontrar nas clínicas, nos consultórios, nos hospitais? Muitos diabéticos tipo 2. Em segundo lugar, alguns diabéticos tipo 1. Vocês vão encontrar muito frequentemente diabéticos tipo 2 já usando insulina, fazendo insulinoterapia. Em algumas circunstâncias vocês também poderão encontrar diabetes gestacional. Então fiquem atentos a essas situações, porque vai ser o paciente que se apresentará para vocês clinicamente. E um detalhe importante, esses pacientes diabéticos que chegarem no consultório com vocês, nas clínicas, nos hospitais, esse diabetes não vai chegar desacompanhado. O diabetes sempre vem com algumas outras comorbidades nesse organismo, nesse indivíduo, e vai exigir um trabalho nutricional de terapia bem complexo para a gente, para dar conta de todas essas comorbidades que vão se apresentar, tá bom? Muito bem. Então, olha só uma coisa. No caso dos diabéticos tipo 1, a gente pode fazer alguma outra classificação clínica, laboratorial, subdividindo esses diabéticos tipo 1 em 3 estágios, que vão levar em consideração alguns aspectos relacionados à clínica desses pacientes, como, por exemplo, se eles apresentam ou não aqueles autoanticorpos que vão atacar as células beta, que vão atacar as ilhotas lá do pâncreas, os níveis de glicemia desses pacientes, se eles apresentam ou não hiperglicemia e a magnitude dessa hiperglicemia, e se eles apresentam ou não sinais e sintomas clássicos de diabetes descompensado. Então, é importante mencionar que é possível fazer uma subdivisão do diabetes tipo 1 em 3 estágios, considerando esses 3 critérios aí que levam em conta a presença ou não dos autoanticorpos, os níveis de glicose na corrente sanguínea, assim como a de hemoglobina glicada, que daqui a pouco vocês vão saber o que é, assim como a presença ou não de sinais e sintomas clínicos clássicos do diabetes descompensado, tá bom? Muito importante, como eu estava dizendo para vocês, é a gente reconhecer não só que a ocorrência de diabetes está muito frequente, a ocorrência está aumentando cada vez mais dentro da nossa população, como também é importante a gente ter em mente, lembrar sempre dos principais fatores de risco que podem levar um indivíduo a apresentar o pré-diabetes, que é uma condição que é como se fosse uma ponte, uma condição intermediária entre a condição normal e o diabetes propriamente dito. Então, fatores de risco muito importantes é legal de a gente relacionar e lembrar para a gente triar a população e buscar rastrear nesses pacientes a presença de pré-diabetes ou diabetes. Porque, vejam bem, os pacientes podem apresentar, às vezes, níveis muito altos de glicemia. Os valores normais de glicemia variam entre 70 a 99 miligramas por decilitro. Essa é a variação normal de glicemia. Pacientes podem apresentar na sua glicemia de jejum, com 10, 11 horas de jejum no laboratório, níveis que podem chegar a 500, 600, 400 de glicemia. A gente vê isso no hospital, não é raro ver, mas no mínimo níveis de 200, de 300 miligramas por decilitro. E esses pacientes chegam no hospital, às vezes, muito preocupados, até assustados, às vezes, achando assim, poxa, eu não tinha nada há um tempo atrás e agora eu peguei essa diabetes, eu desenvolvi isso, como é que isso aconteceu? E a gente precisa esclarecer para o paciente que isso não aconteceu no mês passado, isso não aconteceu no semestre passado, isso não aconteceu no ano passado, a não ser que seja uma daquelas condições que eu expliquei para vocês, que tenha um evento prévio que determine a ocorrência do diabetes. Mas no caso de diabetes tipo 2, que é a grande parte dos pacientes que a gente atende,
Isso não aconteceu do dia para a noite, isso já vem acontecendo há 5, 10 anos atrás, é que esse paciente não sabia, os profissionais que atendiam eles não rastrearam, não atentaram para os fatores de risco, não procuraram fazer exames laboratoriais nesses pacientes, solicitar exames laboratoriais desses pacientes para identificar se eles apresentavam ou não. Então, muito importante é a gente procurar nos nossos públicos, na nossa população, nos nossos consultórios, nas nossas clínicas, pessoas com estas características relacionadas aos fatores de risco, como, por exemplo, o aumento da idade. O aumento da idade, ele já é por si só um fator que pode colocar um indivíduo numa condição de predisposição para fazer pré-diabetes e diabetes, principalmente se esses indivíduos estão com sobrepeso ou obesidade. A gente, quando discutiu sobre obesidade, comentou sobre isso. As comorbidades relacionadas ao excesso de peso, eu até comentei com vocês que a obesidade ela vem como se fosse uma mochila, carregando uma mochila com um monte de outras coisas atrás, né, nessa bolsa que não são desejáveis, comorbidades ruins, tá bom? Indivíduos que já apresentam níveis de glicose de jejum alterados precisam ser rastreados com mais atenção e mais detalhe para diabetes propriamente dito, história familiar de diabetes, parentes próximos ou não, a etnia, um alto risco aqui para alguns indivíduos como negros, mulheres diagnosticadas previamente com diabetes mellitus gestacional. Aquelas mulheres que tiveram diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, elas precisam ser acompanhadas, monitoradas, porque elas podem desenvolver diabetes ao longo do tempo, algum tempo depois da gestação. História de doença cardiovascular, níveis elevados de LDL, já sabem o que é, níveis elevados de colesterol total, níveis elevados de triglicerídeos, baixos níveis de HDL, aquela dislipidemia mista clássica, precisa ser uma fonte de atenção para a gente ver se esses pacientes apresentam ou não a hiperglicemia, alteração da glicose sanguínea, hipertensão arterial, síndrome do ovário policístico, o sedentarismo, acantose nigrans, que são aquelas manchas escurecidas aqui atrás do pescoço das pessoas. Se a gente observar essa manifestação dermatológica, clínica, esse sinal, vale a pena a gente investir no rastreio desses pacientes laboratoriais para diagnosticar, esclarecer se apresenta ou não alteração e fazer o segmento, o acompanhamento adequado, tá bom? Então vejam, são inúmeros fatores, a gente não precisa encontrar uma pessoa com todos esses fatores. Se a gente tiver pessoas com uma boa parte desses fatores de risco, a gente já precisa solicitar os exames laboratoriais para esclarecer melhor o que está acontecendo metabolicamente nesses indivíduos. Hoje em dia, cada vez mais, a gente tem pessoas com IMC adequado, com baixo percentual de gordura, magros, mas metabolicamente doentes. Então a gente precisa ter atenção com isso e encaminhar esses pacientes, tá bom? Muito bem. Fatores de risco para o diabetes gestacional, vale a pena fazer uma menção em especial, já que é uma condição que a gente pode encontrar com uma certa frequência, principalmente se essa mãe, essa gestante, essa mulher, ela já apresentava alguns daqueles fatores de risco gerais que eu acabei de apresentar para vocês, já acabei de mencionar para vocês. Se essa mulher já apresentava alguns desses fatores de risco durante a gestação, ela continuou com esses hábitos, continuou com esses fatores, alguns fatores de risco para a gente desenvolver, para essa mulher desenvolver diabetes gestacional, inclui a idade materna avançada, assim como eu acabei de comentar, né, o excesso de adiposidade corporal, a deposição dessa adiposidade corporal, principalmente abdominal, né, central, a histórico familiar de diabetes, principalmente se forem parentes de primeiro grau, o crescimento fetal excessivo, a gente chama de PIG, né, um GIG, né, um gigante para a idade gestacional, né, uma criança que ganha muito peso durante a gestação, vai ganhando muito peso durante a gestação, pode também ser um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes gestacional, antecedentes obstétricos de abortamento, de malformação, de morte fetal, macrosomia ou de diabetes mellitus gestacional de outras gestações anteriores. De novo, a síndrome dos ovários policísticos, baixa estatura, principalmente em mulheres abaixo de 1,5 m,
Todos esses fatores devem ser lembrados para quem vai atuar, por exemplo, numa unidade materno-infantil, que vai acompanhar muitas gestantes e lactantes, principalmente as gestantes. É um critério a ser muito bem considerado, fatores devem ser muito bem considerados nesse acompanhamento dessas pessoas, dessas mulheres, tá bom? Então, fatores de risco para, especificamente, o diabetes gestacional. Quais são os principais sinais e sintomas que apresenta uma pessoa com diabetes? Primeiro, uma ressalva. Diabetes é uma doença silenciosa. Diabetes é uma doença silenciosa que não avisa que ela está presente. Ela não diz que ela já chegou. Então, é muito provável que nos primeiros anos de hiperglicemia, nas primeiras condições de manifestação de hiperglicemia, nas primeiras elevações da glicose na corrente sanguínea, é muito provável que esses pacientes não apresentem qualquer sintomatologia. E isso acontece no consultório, isso a gente vê no consultório todos os dias. Pacientes com diagnóstico recente de diabetes ou de pré-diabetes, eles chegam no consultório e eles não conseguem entender, porque para eles uma doença precisa ter um sinal. Para eles, uma doença precisa ter uma manifestação. E como é que eles desenvolveram diabetes assim, do nada, da noite para o dia, se eles não sentiam nada? É uma doença silenciosa e por isso deve ser rastreada. A gente não deve esperar as complicações e os sintomas aparecerem para que a gente busque o serviço de saúde, para que esse paciente procure o tratamento. Quando o paciente não procura o tratamento, ele não faz um rastreio, ele não faz um monitoramento laboratorial, ele segue a vida, vai seguindo a vida com tudo que tem direito, vai fazendo tudo o que quiser fazer, sedentário, comendo mal, acumulando peso, acumulando gordura corporal. Num certo tempo, esses pacientes eles começam a fazer um emagrecimento acelerado e agudo, sabe, uma perda de peso muito rápida e acentuada, de grande magnitude. Isso começa a chamar muito a atenção do paciente. Aí ele percebe que alguma coisa está errado, e ele começa a perceber também que, além dessa perda de peso acelerada de grande magnitude, ele começa a sentir muita sede, ele bebe muita água, urina muito, e ele começa a sentir muita fome. E mesmo assim, ele se sente muito fraco e com muito cansaço, muito indisposto, com sonolência. Esses são os principais sinais e sintomas que nos chamam a atenção já num estágio de desenvolvimento do diabetes, numa condição muito descompensada. Muitas vezes, esses pacientes precisam ir aos serviços de urgência, muitas vezes esses pacientes com esses sintomas precisam ser internados. Outra manifestação clínica que pode ser muito comum nesse mesmo contexto de descompensação é a visão embaçada, a visão mais turva, dificuldade visual. Então, essa dificuldade visual, junto com esses sintomas, às vezes uma dormência nas mãos, dormência nos pés, sabe? São sinais e sintomas que podem aparecer, que chamam a atenção do paciente, do familiar, chamam a atenção do profissional de saúde, mas é bom lembrar que a presença desses sinais e sintomas ela já se faz num contexto de diabetes descompensado. Inclusive, o emagrecimento acentuado, ele é o exemplo clínico, é o sinal clínico clássico daquela interação, daquela modificação que a gente pode observar no metabolismo de gordura e de carboidrato, de gordura e proteínas como uma consequência da alteração do metabolismo de glicose. Lembra que eu comentei com vocês assim, que a alteração do metabolismo da glicose pode provocar alteração do metabolismo da gordura, da proteína, estimulando muito aquela via metabólica chamada gliconeogênese, que é a síntese de glicose a partir de substratos que não são carboidratos, gordura e proteína. Gordura, tecido adiposo, proteína, tecido muscular. Quem sustenta a gliconeogênese metabolicamente é lipólise e proteólise. Portanto, o indivíduo que está muito descompensado, ou seja, significa dizer que não está entrando quase glicose nenhuma dentro das suas células, e as células estão passando por uma privação de energia pela falta de glicose, o que esse organismo vai fazer?
ele vai superestimular a gliconeogênese, mesmo com uma grande quantidade de glicose na corrente sanguínea, porque ele não sabe que isso está acontecendo. Ele vai estimular muita gliconeogênese, vai fazer muita lipólise, muita proteólise. Esse paciente ele vai perder peso muito rapidamente. Ele vai emagrecer 10, 15 quilos, assim, super rápido. Isso vai chamar a atenção dele, junto com todos esses sintomas. Alteração visual, a dormência nas mãos, a sede exagerada, a fome exagerada. Ele vai urinar muito, principalmente urinar muito à noite. Alguns pacientes chegam, inclusive, a perceber uma alteração na urina, porque muitas vezes eles, ao urinarem de madrugada, quando ele amanhece, que eles vão ao banheiro, tem formiga no vaso sanitário, pela grande concentração de açúcar que tem na urina desses indivíduos, porque o rim também já não consegue dar conta de suportar aquilo tudo e ele precisa excretar. Passa a ser uma chamada de atenção assim, de algo que não está funcionando muito bem, tá bom? Então, muita atenção a esses sinais e sintomas. Com base em todas essas circunstâncias que a gente está apresentando aqui para vocês, o que é relevante para a gente e o que a gente precisa também lembrar no momento do atendimento ao paciente? Quais são os critérios, quais são os valores de referência para alguém ser diagnosticado como diabético? Porque muitas vezes vocês poderão receber os pacientes nos consultórios, nas clínicas, no hospital, procurando vocês pela primeira vez, sem ter sido encaminhados, obviamente, de alguma outra especialidade, de algum outro profissional. Vocês podem receber pacientes de demanda espontânea para o serviço de nutrição sem que eles tenham sido encaminhados por outros profissionais. Olha, não foi um médico que encaminhou, não foi um endocrinologista que encaminhou dizendo, olha, esse paciente é diabético. Vocês vão receber o paciente sem nenhuma referência passada, sem nenhum histórico. E aí vocês precisam assumir a responsabilidade de, não, pera lá, que tipo de paciente é esse? Que sintoma ele está apresentando? Qual é a queixa dele? Qual é o estilo de vida que ele tem? Qual é o histórico de vida? Qual é o histórico relacionado ao exercício? Como é que é o padrão alimentar dessa pessoa? Que tipo de hábitos ele tem? Que tipo de medicamentos ele usa ou não usa medicamentos? Criar todo um contexto clínico, uma história clínica desse paciente para que vocês direcionem a investigação diagnóstica, laboratorial principalmente, para o diabetes, se for o caso. Então vocês, a partir do momento que identificarem que esses pacientes preenchem alguns critérios daqueles fatores de risco, vocês têm a total responsabilidade e autonomia para solicitar os exames laboratoriais que vocês acharem pertinentes para esclarecer o diagnóstico do paciente e a partir de então conduzir a sua terapêutica. Então, quando a gente pede um exame laboratorial e que a gente recebe o resultado, o paciente volta com a gente e traz o resultado do exame laboratorial, a gente tem que saber interpretar. A gente tem que saber analisar aquela informação e traduzir essa informação técnica do exame de maneira clara e simples e compreensível para o paciente. Então, o critério diagnóstico que a gente usa para diferenciar a condição normal da condição do paciente diabético, a gente tem alguns aspectos importantes a serem considerados. O que a gente pode pedir do exame laboratorial? A gente pode pedir a glicemia de jejum. Isso é a mais comum que a gente pede, a glicemia de jejum. É aquela glicemia que o indivíduo faz depois de umas 10, 11 horas sem ter alimentado. Ele faz normalmente logo cedo no laboratório. Aí a gente vai ter os critérios de classificação. A gente pode pedir o teste de tolerância à glicose oral, que é quando o paciente vai ao laboratório, em jejum, ele colhe o sangue para fazer a glicemia de jejum e logo em seguida ele ingere 75 gramas de glicose na forma de um xarope e mede a glicemia dele 2 horas depois de ter ingerido esse xarope. A gente pode usar uma glicemia ao acaso, existem algumas campanhas que se faz, às vezes nas praças, final de semana, nos parques, nos shoppings, em que existe lá um serviço de saúde em que está aferindo a glicemia da ponta de dedo, a glicemia capilar das pessoas. Caso a gente tenha um resultado desse do paciente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa usar isso mais como uma triagem dos pacientes, avaliar bem a condição desses pacientes para encaminhá-lo para um diagnóstico laboratorial mais concreto. Há de se ter um cuidado muito grande com os resultados que se pode ter
de glicemia de pacientes nessas circunstâncias fortuitas, sabe? O paciente não fez preparo nenhum, não fez jejum, chegou lá no evento, tinha acabado de sair da praça de alimentação, foi no shopping, fez uma dosagem de glicose no dedo. O paciente tomou um café e saiu de casa, foi ao parque fazer o seu exercício e lá ele dosou a glicose. Cuidado com isso, cuidado. A gente precisa ter um certo critério na interpretação do resultado, principalmente das glicemias de acaso, as glicemias fortuitas. A gente tem um outro ponto, um outro critério laboratorial para, principalmente diagnóstico e acompanhamento clínico, que é a hemoglobina glicada. Já comentei lá na frente com vocês anteriormente. A HbA1c chama hemoglobina glicada. Ela é um exame laboratorial super importante, porque ela revela para a gente e para o paciente suas concentrações, o histórico de sobrecarga de açúcar no corpo do paciente passado. Os níveis de hemoglobina glicada representam a sobrecarga de açúcar que o paciente recebeu nos últimos 3 meses, nos últimos 90 dias. Então, vejam que acaba sendo bem complementar a dosagem da hemoglobina glicada com a glicemia de jejum. Por quê? Porque olha o que pode acontecer, e acontece muitas vezes na prática. Os pacientes diabéticos, eles sabem que eles vão fazer o exame numa determinada data, que esse exame vai ser levado para o médico, para o nutricionista, para os profissionais, e que isso será decisivo na mudança de terapêutica dele. Então, o que eles fazem? Eles passam um certo tempo comendo do jeito que eles acham que tem que comer, satisfazendo todos os seus desejos, não fazem exercício. Quando chega na semana que antecede o exame, a glicemia de jejum deles, o exame laboratorial, eles mudam a alimentação. Eles sabem o que eles devem comer, mas eles passam a maior parte do tempo não comendo. E quando chega uma semana antes do exame, eles começam a comer melhor, diminui quantidade, troca certos alimentos. Aí você recebe uma glicemia de jejum bacana, mais adequada, mais dentro do desejável, dentro da meta, como a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Só que a hemoglobina glicada vem e denuncia ele. Vem com níveis muito mais elevados e que mostram para ele que ele provavelmente fez uma preparação para o exame laboratorial, a glicemia de jejum, mas que ele acaba sendo denunciado na hemoglobina glicada. Por quê? Porque se ele tem uma glicemia de jejum dentro das metas esperadas, mas uma hemoglobina glicada em valores muito elevados, o que a gente interpreta? Ele veio sobrecarregando o corpo dele de açúcar, de carboidrato por muito tempo, ele se preparou para fazer o exame e uma coisa não bate com a outra. Deu para entender? Tranquilo? Então vamos lá, vejam só. Se a gente receber um exame de sangue que tenha lá glicemia de jejum, como é que a gente tem que interpretar? O normal, de 70 a 99. Tudo bem? 70 a 99. De 100 até 125, ele é enquadrado, classificado como um pré-diabético. A partir de 126, glicemia de jejum, a gente já tem o diagnóstico de diabetes. Beleza? Teste de tolerância à glicose oral. Xarope, 2 horas depois, mede a glicemia. Até 139, 2 horas depois do xarope, glicemia normal. De 140 até 199, pré-diabetes. A partir de 200, 2 horas depois de ter tomado o xarope, acima de 200, já diabetes estabelecida. Hemoglobina glicada, o ideal, normal, abaixo de 5,6. De 5,6 para baixo, até 5,6. 5,7 até 6,4, pré-diabetes. De 6,5 para cima, a gente já tem o diabetes estabelecido. Tudo bem? A gente pode normalmente ter um exame só desse, basicamente a glicemia de jejum, como a gente pode ter já um paciente que chega conosco com o resultado dos 3 exames. A glicemia de jejum, o teste de tolerância à glicose oral e a hemoglobina glicada. Eles ainda podem também apresentar um outro exame que é a glicemia pós-prandial, que é uma glicemia que se mede 2 horas depois de ele ter almoçado. E aí espera-se também alguns parâmetros de resposta bem parecidos com esse do teste de tolerância à glicose oral
para fazer um controle clínico. Usa-se mais a glicemia pós-prandial também para um controle clínico, uma evolução do paciente para avaliar muitas vezes a resposta desse paciente, por exemplo, a terapia com insulina, a insulinoterapia, e ver como é que ele vai evoluindo. Beleza? Deu para entender? Muito bem. A partir do momento que a gente faz o diagnóstico desse paciente, que se estabelece todo o critério para a caracterização clínica desse paciente, o próximo passo é tratamento. Como eu havia comentado com vocês, o nosso foco aqui vai ser tratamento farmacológico, com os antidiabéticos orais, com insulina, falando um pouquinho sobre metas terapêuticas. Por quê? O foco da terapia nutricional está para vocês em um outro momento, em uma outra condição, tá bom? Então, existe uma grande classe de medicamentos, de comprimidos, consumidos via oral, que nós chamamos de antidiabéticos. Existe uma enorme classe, um variado número de classes. Dentro de cada classe dessa que vocês estão vendo aqui, biguanidas, sulfonilureias, metiglinidas, glitazonas, inibidores de SGLT2. Dentro de cada classe desses medicamentos, desses antidiabéticos, existem vários tipos de medicamentos, tá bom? Existem vários representantes em cada classe dessas. O que eu tive como cuidado? Trazer para vocês as diferentes categorias, para vocês terem um conhecimento e o que vai acontecendo, que tipo de papel farmacológico, qual é a ação farmacológica de cada uma dessas categorias, de cada um desses grupos. Basicamente, esses remédios eles precisam imitar ou causar um certo efeito na questão da secreção da insulina. Então, a gente vai encontrar dois principais papéis desses remédios. Ou eles diminuem a formação de glicose, ou na sua maioria, que é o contrário, na sua maioria vai produzir um aumento da secreção da insulina. Eles vão estimular uma maior produção de insulina, como é o caso desses dois primeiros grupos, as sulfonilureias, as metiglinidas, vão produzir um aumento da secreção da insulina. No caso das biguanidas, vão diminuir a produção de glicose a partir do glicogênio hepático. No caso de inibidores da alfa-glicosidase, vai diminuir a absorção de carboidratos consumidos na alimentação. Vejam que já tem um papel diferente. No caso das glitazonas, a gente vai ter uma facilitação para a ação da insulina nas células periféricas para produzir um efeito melhor, aumentando a sensibilidade dos tecidos periféricos à insulina, principalmente em alguns tecidos específicos, como tecido hepático, adipócito, músculo. As gliptinas vão fazer um aumento do nível de GLP-1. GLP-1 é o peptídeo 1 semelhante ao glucagon, que tem um papel de aumentar a síntese e secreção da insulina, favorecendo a captação da glicose pelos tecidos periféricos. Os análogos de GLP-1 vão ter o mesmo papel desses grupos de fármacos anteriores, e os inibidores de SGLT2 vão, na verdade, desempenhar um papel inibitório em nível renal, mais especificamente nos túbulos renais proximais, na bomba que vai fazendo as trocas de sódio com glicose naqueles pontos de reabsorção renal, nos túbulos proximais. Então, esses inibidores eles vão atuar impedindo reabsorção de glicose para a corrente sanguínea, favorecendo uma maior excreção de glicose na urina, causando uma condição que a gente chama de glicosúria. Então, é importante a gente considerar esses grupos de medicamentos, de fármacos antidiabéticos, porque quando o paciente mencionar para a gente que ele está fazendo uso, que a sua estratégia terapêutica é com tais medicamentos, a gente já precisa entender o seu mecanismo de ação e algumas possíveis respostas que esses pacientes poderão apresentar em alguns resultados de exames laboratoriais. Tá bom? Então, o tratamento de diabetes, de grande parte dos diabéticos do tipo 2, eles são com base no uso desses antidiabéticos. Na verdade, basicamente uma combinação de algumas dessas categorias, às vezes o uso isolado de algumas delas, tá bom? No caso do diabetes tipo 1, que é aquele que praticamente produz uma pouquíssima quantidade ou quase nada de insulina, não tem jeito, a terapêutica desses pacientes precisa ser a partir do uso
da insulina. E a gente vai fazer, o paciente normalmente faz o uso dessa insulina de duas formas. A gente chama de uso em bolos ou então o uso basal. A diferença entre as insulinas que se usa em bolos e basal, elas dizem respeito ao seu início de ação, ao pico de ação e à duração de ação dessas insulinas. Algumas tendo uma ação super rápida, outras tendo uma ação um pouco mais lenta e duradoura. E aí vocês poderão encontrar pacientes que fazem combinação desses dois tipos de insulina, principalmente relacionados a horários do dia diferentes. Então, só para a gente entender melhor, a gente tem aqui um tipo de insulina usada na forma de bolos, chamada de ultra rápida. Uma das mais usadas pelos pacientes é a Novorapid, a Asparte. Olha, o início da ação dela é em torno de 10 a 15 minutos. Ou seja, 10 a 15 minutos depois do paciente se auto-aplicar a insulina ultra rápida, ele já vai ter a insulina exógena fazendo o seu efeito no organismo. E a gente reconhecer o tipo de insulina, o seu mecanismo de ação, se faz antidiabético oral, ou se faz só insulina, ou se combina os dois, conhecer isso é super importante, porque a terapêutica nutricional ela vai ser diferente quando o paciente faz uso só do antidiabético do que quando o paciente faz uso da insulina. Por quê? Porque quando o paciente fizer uso da insulina, se ele se injetar uma insulina de ação rápida com ação de entre 10 a 15 minutos, a gente precisa aproveitar a refeição que fica próxima a essa injeção de insulina, para quê? Para oferecer para ele a maior quantidade possível de glicose, porque a gente vai saber de carboidrato, glicose, porque a gente vai saber que vai ter insulina disponível e essa insulina vai promover a captação da glicose para os tecidos que precisam receber a glicose para o seu trabalho cotidiano, seu trabalho diário, do desenvolvimento das suas atividades como um todo. Essas insulinas de ação ultra rápida, elas vão ter um pico que varia entre 1 a 2 horas, então vão ter uma ação máxima no corpo do indivíduo entre 1 a 2 horas, e aí neste caso a gente não pode deixar o paciente ficar consumindo pouquíssima quantidade de carboidrato, ou não consumir carboidrato, ou não fazer nenhuma refeição nesse período de tempo, porque senão ele vai ter um monte de insulina na corrente sanguínea, vai ter uma quantidade de glicose muito pequena em relação a essa grande quantidade de insulina, e ele vai fazer uma das principais complicações agudas do diabetes, que é a hipoglicemia, que é o contrário do que caracteriza clinicamente o diabetes, que também é muito sério, muito grave e pode ser fatal em alguns pacientes, porque pode causar a morte, entrar num coma hipoglicêmico, esse paciente vir a falecer, tá bom? A duração máxima de 3 a 5 horas, então olha só o que é importante. Em que momento essa insulina precisa ser injetada, administrada? Sempre perto das refeições. Ele faz a injeção de insulina e começa a se alimentar, principalmente usando carboidratos de alto índice glicêmico, de rápida absorção, para aproveitar esse pico de ação bem rápido que também é da insulina. Tá bom? Ação ultra rápida. Insulinas em bolos. Ainda nesse grupo de insulina em bolos, a gente tem uma insulina de ação rápida, a chamada insulina regular. A Humulin é uma das muito utilizadas pelos pacientes. Olha a diferença de início de ação. Ultra rápida inicia com 10 a 15. Dobra-se o tempo para a ação da insulina rápida. Tempo de duração até chegar no pico estende um pouquinho mais, entre 2 a 3 horas. E a duração completa de ação na insulina entre 6 horas até mais um pouquinho, 30 minutos. Então vejam, olha como o planejamento nutricional, a intervenção nutricional, a distribuição de carboidratos nas refeições, o tipo de carboidrato que vai usar, o número de refeições, o momento das refeições, ele tem que ser todo muito bem pensado, planejado em função exatamente desses diferentes tipos de insulina que o paciente vai usar. Deve também ser usada junto às refeições, mas deve ser injetada 30 a 45 minutos antes, né? Enquanto que na ultra rápida ele injeta e come e consome a refeição, aqui ele faz uma injeção, espera um tempinho e depois ele vai alimentar. Então, dentro do grupo de insulinas administradas em bolos, a gente tem as ultra rápidas e as rápidas. Tudo bem? Muito bem.
Em nível basal, a gente vai ter um outro grupo de insulinas com pico de ação diferente, duração diferente e início de ação diferente. Nesse caso, a gente vai ter aqui uma de ação intermediária, nível basal, NPH, e a gente vai ter uma de longa duração. A Lantus, dentro da de longa duração, é uma das mais utilizadas por esses pacientes, assim como a Humulin, dentro da NPH, de ação intermediária, também é uma das mais utilizadas. Olha a diferença do tempo de ação, do início da ação. Lá, a Novorapid era 10, 15 minutos. A Humulin era 30 minutos, 45 minutos. Olha quanto tempo vai levar para essas insulinas começarem a fazer seu papel, iniciarem sua ação. 1 a 3 horas ou 1 hora e meia, aqui no caso da Lantus, que é a de ação mais de longa, né? Longa duração. Pico de ação da Humulin, ação intermediária entre 5 a 8 horas, enquanto que a de longa duração, a Lantus, praticamente não tem pico. É como se ela permanecesse agindo durante todo o seu tempo de ação, sem elevação mais importante, como acontece nas outras. No caso da Lantus, de longa duração, nesse caso não há pico de ação. Lantus vai durar até 24 horas, normalmente esses pacientes fazem uma só aplicação, Levemir de 16 a 24 horas e a Degludeca acima de 24 horas, enquanto que a Humulin de ação intermediária vai ter uma duração total de até 18 horas. É para fazer contabilidade mesmo, é para fazer conta mesmo, é para ir para a ponta do lápis na hora que for fazer o planejamento alimentar desses pacientes usuários, principalmente de insulina, tá bom? Então, no caso da de ação intermediária, a aplicação começa uma vez por dia, antes de dormir. Aí há de se ter um cuidado importante aqui na questão terapêutica nutricional, no tocante à refeição última do dia, a refeição que antecede o momento do indivíduo ir deitar, o momento do sono. Então, é importante ter cuidado com isso para evitar a hipoglicemia de madrugada, né, noturna, e no caso das de longa duração, normalmente ele vai aplicar uma vez por dia, antes de dormir, mais uma vez a ressalva da questão da refeição que antecede o sono no momento de dormir. A Tresiba é utilizada uma vez ao dia, podendo variar o horário, não é específica para a refeição. Então vejam, uma diferença relacionada ao aspecto nutricional. As de uso basal não são específicas relacionadas à refeição. Não tem essa relação íntima com o quanto que eu vou oferecer naquele momento. Não precisa ser tão muito bem rígida a oferta de carboidratos em relação a esses tipos de insulina em nível basal. As de usadas em bolos, a gente já precisa fazer uma contabilidade nutricional na oferta de carboidrato bem pensada, bem organizada, para conseguir fazer a cobertura da ação da insulina para esses diferentes pacientes. Tudo bem? Muito bem. Instituído o tratamento com antidiabéticos orais ou a insulina, a gente precisa sempre conversar com os pacientes sobre metas terapêuticas, metas de glicemia de jejum, meta de glicemia pós-prandial, meta de hemoglobina glicada, para que ele se sinta estimulado a perseguir a melhoria contínua no seu estilo de vida, a persistência no uso do tratamento farmacológico, a persistência na mudança do hábito alimentar, a insistência na prática regular do exercício físico, para que se obtenha o controle. O principal foco, o principal objetivo de terapia geral desses pacientes diabéticos é evitar as oscilações da glicemia. Sabe, evitar montanha-russa, evitar os altos e baixos. Uma hora está muito baixa, ou está perto de 100, depois está 120, depois está 280, depois está 200, depois está 300. A gente precisa evitar no paciente com o tratamento essas oscilações. A gente precisa evitar a montanha-russa. Então é sempre importante a gente socializar com a equipe que está acompanhando o paciente multiprofissional e com o próprio paciente quais são as metas terapêuticas a serem atingidas ao longo do tratamento. No caso aqui eu coloquei uma tabela da diretriz, mas eu queria chamar a atenção de vocês especificamente para a recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é o que para a gente faz mais sentido usar pelo país que a gente está vivendo, pela nossa região, por ser a nossa sociedade. Então,
as metas, ou seja, o paciente em tratamento, ele precisa perseguir uma glicemia de jejum abaixo de 100. Ele precisa perseguir uma glicemia pós-prandial, é aquela que se mede 2 horas após uma refeição que ele tenha feito, principalmente o almoço, normalmente o almoço, abaixo de 160. E ele precisa perseguir uma taxa de hemoglobina glicada em percentual abaixo de 7%. Essas são as metas terapêuticas que precisam ser perseguidas no tratamento desses pacientes diabéticos. Não é uma ou outra, são as 3 juntas. Quanto mais ele conseguir atingir a meta de glicemia de jejum, glicemia pós-prandial e hemoglobina glicada, melhor controle terapêutico esse paciente está tendo. Então, normalmente, os exames laboratoriais que esses pacientes realizam e a gente recebe, trazem esses 3 resultados. A glicemia de jejum, a glicemia pós-prandial e a hemoglobina glicada. Tudo bem? As metas terapêuticas para outras circunstâncias, indivíduos com e sem diabetes em diferentes momentos do dia, devem ser aquelas pessoas que não têm diagnóstico de diabetes, não são diabéticos. A meta de glicemia de jejum, então, se todos nós aqui, eu e vocês, fôssemos ao laboratório amanhã, depois de 10 horas de jejum, amanhã cedo a gente vai colher o sangue. A nossa meta de glicemia, como não temos diagnóstico de diabetes, deve ficar entre 65 e 100. A gente não pode ter glicemia acima de 100. Se a gente tiver glicemia acima de 100, o que a gente já pode estar experimentando? Uma condição clínica chamada pré-diabetes. Tá bom? Se for pós-prandial, quem não tem histórico de diabetes deve ficar com uma glicemia entre 80 e 126. No caso de crianças e adolescentes com diabetes tipo 1, lembra que eu falei para vocês que o diabetes tipo 1 ele é descoberto muito precocemente na infância e na adolescência? Para esses pacientes, a glicemia de jejum ela deve ficar entre 70 e 145. Vejam que a margem ela aumenta, já não é mais 100. Por quê? Porque a gente tem uma certa flexibilidade e a gente sabe que esses pacientes não têm insulina no organismo, precisam fazer uso da insulina exógena e a gente dá uma flexibilidade muito maior nessa questão do intervalo de variação de valor de desejável, né, de meta de glicemia para esses pacientes de jejum. Para essas crianças e adolescentes, tipo 1, pós-prandial, a gente já tolera de 90 a 180, e para adultos com diabetes tipo 1, que fazem uso de insulinoterapia, a gente tem a glicemia de jejum de 70 a 130, vejam que o limite já estreitou mais em comparação com crianças e adolescentes, enquanto que a pós-prandial a gente já aceita abaixo de 180. 180 então seria assim, a glicemia pós-prandial desses pacientes diabéticos tipo 1 precisa ser abaixo de 180, tudo bem? Então a gente falou de metas terapêuticas para diabéticos tipo 2 e falamos de metas terapêuticas para pessoas sem diagnóstico de diabetes e crianças, adolescentes e adultos com diabetes tipo 1. É super importante vocês terem a lembrança desses valores, a lembrança dessas metas, porque isso precisa ser explicado para o paciente, isso precisa ser mencionado inclusive no registro do atendimento desses pacientes, se ele está se aproximando ou não dessa meta. Daí é muito importante que ao invés de a gente pegar um único resultado, o resultado atual de exame laboratorial do paciente, ao invés de a gente simplesmente comparar a esse resultado atual com os níveis de normalidade, que a gente observe a evolução da glicemia de jejum, a evolução da glicemia pós-prandial, a evolução da hemoglobina glicada desses pacientes ao longo do tempo. E perceber qual é a tendência que esse paciente está apresentando. Ele está apresentando uma tendência de queda, de redução dos níveis, de controle, no caminho do controle. Ele está apresentando uma tendência de manutenção, ou ele está apresentando uma tendência de elevação desses valores. Ou seja, perda de controle metabólico da doença. Tá bom? A partir do momento que a gente define essas metas, estabelece os tratamentos, a gente precisa trabalhar muito com esses pacientes a educação, de uma forma geral, a educação em saúde mesmo para esses pacientes, para deixar claro para eles que caso esse controle, caso essa terapêutica não tenha sucesso, se ele não se dedicar a esse tratamento com o tripé
tratamento farmacológico, alimentação adequada, exercício físico, a cessação de hábitos de vidas inapropriados, como fumo, uso de bebida alcoólica, se ele não aderir a esse tratamento, o que é muitas vezes o nosso principal desafio, fazer com que esse paciente tenha uma adesão bacana a esse tratamento, se ele não aderir, ele começa a entrar em risco de fazer o que a gente chama de complicações do diabetes. Tudo bem? As complicações do diabetes, elas vão acabar sendo muito diversas. E essas complicações, elas têm uma forte relação com altas concentrações de hemoglobina glicada. Por quê? Porque as complicações do diabetes já se descobriu e se entendeu que elas têm como mecanismo causal a maior concentração de glicose que se junta com hemoglobina e que depois vai promover alterações macrovasculares no organismo do paciente, produzindo diferentes complicações, diferentes alterações orgânicas que esse paciente pode apresentar. Na questão temporal, a gente pode dividir as complicações do diabetes em complicações agudas e crônicas. As complicações agudas, elas dizem respeito mais especificamente a duas situações importantes. Uma delas é a hipoglicemia. Tanto pacientes que fazem tratamento com antidiabéticos orais, como pacientes que fazem uso de insulinoterapia, todos esses pacientes têm um risco inerente já de fazer hipoglicemia, principalmente quando esses pacientes eles combinam a terapia farmacológica com restrição alimentar. Sabe? Eles não recebem educação alimentar e nutricional. Eles não vão equilibrando aos pouquinhos a sua alimentação. Eles recebem um diagnóstico, eles recebem informação sobre o tratamento farmacológico e aí dizem simplesmente para eles assim, olha, isso tudo aqui você não pode comer. O que tiver carboidrato, o que tiver açúcar, você não pode comer. E aí o paciente fica na dúvida, né? Bom, se eu não posso comer carboidrato, quase tudo que tem na natureza e que eu consumo no dia a dia tem carboidrato, o que eu vou comer? Só proteína e gordura. E a ausência, muitas vezes, pela aplicação dessas dietas restritivas, a ausência de uma alimentação equilibrada, pensada, bem planejada por uma nutricionista, acaba aumentando o risco desse paciente fazer hipoglicemia. Por quê? Porque ele vai fazer uso do remédio, ele vai fazer uso da insulina, mas ao mesmo tempo ele não vai ter uma alimentação que se encaixe perfeitamente dentro das demandas do organismo quando ele está tendo a ação do medicamento e da insulina máxima no organismo. E essa ocorrência ela é muito séria, ela é muito grave, ela precisa ser investigada, ela precisa ser monitorada nos pacientes, porque ela traz algumas sintomatologias bem características e ela pode ser um fator muito grave para o paciente, porque ele pode entrar num coma chamado hipoglicêmico e ter um risco aumentado de morte aguda nesses eventos. Os principais sintomas que esses pacientes apresentam são uma sudorese intensa, uma sensação de desmaio, uma fraqueza muscular muito grande, uma fraqueza generalizada muito grande, uma visão mais embaçada, tontura, muitas vezes sensação, náusea com vontade de vomitar. Então, basicamente, esses pacientes apresentam essa síndrome, esse conjunto de sinais e sintomas, e que se ele não estiver preparado para reconhecer, ou se o seu cuidador, seu responsável cuidador, não tiver capacidade também para reconhecer, e se esse paciente não tiver dentro da sua rotina de cuidado o aparelhinho glicosímetro para ficar monitorando a glicemia na ponta de dedo, ele tem um risco muito alto de fazer hipoglicemia, nem saber que isso era hipoglicemia, não saber que precisa corrigir e ter que ser levado à urgência por esse evento grave agudo que pode acontecer. Então, muita atenção a isso, na questão da orientação dos pacientes, na prevenção da ocorrência desses eventos e na adequação da alimentação, do plano alimentar, ao tipo de terapia que esse paciente está realizando. Uma outra complicação aguda, que já acontece principalmente no oposto do que a gente falou, vai acontecer principalmente numa situação de hiperglicemia muito acentuada, de magnitude muito grande, numa descompensação diabética muito grande mesmo, é a cetoacidose diabética. A cetoacidose diabética nada mais é do que a grande produção
uma enorme produção de corpos cetônicos no paciente diabético, como resposta da hiperestimulação da gliconeogênese nesses pacientes, e é uma grande quantidade de acetil-CoA produzida metabolicamente, que vai depois ir se juntando, fazendo a formação dos corpos cetônicos, que vai levar a uma queda do pH e produzindo também uma complicação do equilíbrio ácido-base nesses pacientes. Levando a poliúria também, a excreção muito maior desses corpos cetônicos também na urina, uma acidificação do sangue, da urina, e isso passa a ser uma condição aguda, séria, que precisa ser corrigida nesses pacientes, porque tem uma relação com uma descompensação diabética muito grande e condições de hiperglicemia bem exacerbadas, tá bom? Então, como principais complicações agudas de se chamar a atenção, inclui-se hipoglicemia, cetoacidose diabética. Por outro lado, as complicações crônicas, como o próprio nome diz, são aquelas complicações que vão acontecendo ao longo do tempo, de muitos anos, de décadas, e a gente precisa estar entendendo muito bem como é que isso acontece. Essas, em maior proporção, têm uma relação muito forte com a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada seria uma das principais responsáveis pela ocorrência das complicações crônicas, que podem ser subdivididas em complicações crônicas microvasculares e macrovasculares, que podem acontecer concomitantemente. Dentre as microvasculares, a gente tem a neuropatia diabética, a nefropatia diabética e a retinopatia diabética. A neuro e a retinopatia diabética. O que isso quer dizer? Neuropatia diabética é aquela condição em que a transmissão de impulsos nervosos nos neurônios motores para as partes mais terminais, as extremidades do corpo, ela está prejudicada exatamente por essas altas concentrações de hemoglobina glicada, e o paciente manifesta isso por meio da queixa de dormência nas mãos. Falta de sensibilidade nos membros inferiores, principalmente nos pés. E essa falta de sensibilidade nos pés pode ser uma das causas para que esse paciente muitas vezes faça uma lesão no pé, mesmo que seja de pequena extensão, e essa lesão no pé, quando não percebida pelo paciente, porque ele não percebe, ele não sente, muitas vezes ele não tem o hábito de fazer o exame dessas extremidades do corpo durante o banho ou após o banho, essas lesões elas podem provocar uma condição gravíssima, uma das principais causas de amputação não traumática em pacientes, que é o pé diabético. É uma condição de uma resposta inflamatória muito exacerbada, com muita dor, vermelhidão, que pode evoluir para necrose do tecido e isso causar um apodrecimento mesmo tecidual, a necrose tecidual, cujo único tratamento possível precisa ser a amputação. Então, há muitos casos de pacientes que têm que amputar o dedo dos pés, o pé todo, às vezes o tornozelo, o pé-tornozelo, às vezes a perna toda. Então, é uma condição seríssima. Uma microalteração vascular periférica, a neuropatia, levando a uma alteração de circulação, de fluxo sanguíneo, de cicatrização, com necrose tecidual, perda tecidual, amputação. Isso transforma a vida completamente do paciente. A gente precisa ter uma atenção muito grande com isso. No caso da retinopatia diabética, a gente está falando de cegueira. A retinopatia diabética é uma das principais causas de cegueira no paciente diabético. E muitas vezes é uma condição que, quando atingido um certo nível, um certo grau de alteração, pode ser irreversível. O paciente não conseguir mais corrigir essa alteração visual. Assim como a nefropatia diabética. Nefro é a alteração do funcionamento renal. Então, os rins podem entrar em falência ao longo de anos, sofrendo com a sobrecarga de açúcar na corrente sanguínea. Altos níveis de glicose na corrente sanguínea, uma hiperglicemia sustentada, assim como altíssimos níveis de hemoglobina glicada, podem ser as causas importantes para a ocorrência da nefropatia diabética, que é a principal causa do paciente vir a precisar de hemodiálise. O paciente diabético que faz hemodiálise, a principal causa de ele vir a fazer hemodiálise é a nefropatia diabética por uma insuficiência
renal crônica, uma doença renal crônica que já inviabiliza esse rim de trabalhar só, e aí o paciente precisa fazer hemodiálise e depois, consequentemente, dependendo da condição clínica do paciente, precisar de um transplante renal para substituir naturalmente esse funcionamento do rim que deixou de operar por causa dessa complicação, tá bom? As complicações macrovasculares incluem duas muito importantes e principais: o acidente vascular cerebral, o derrame, ou então o infarto agudo do miocárdio. Tema esse que nós já discutimos quando falamos de obesidade e quando falamos de dislipidemia. Então imagina só a situação: um paciente que chega no consultório com vocês com excesso de peso, pressão alta, dislipidemia mista e diabetes, que é o que vocês vão encontrar no dia a dia de vocês, é o que vocês vão encontrar nos consultórios, nas clínicas e nos hospitais. É esse perfil de paciente. Vocês dificilmente vão encontrar um paciente só diabético, um paciente só com dislipidemia, um paciente só com excesso de peso. Normalmente, essas doenças crônicas não transmissíveis, elas coexistem no paciente. Elas são concomitantes no paciente. E a gente vai ter um paciente com excesso de peso, hipertenso, dislipidêmico, diabético, com hiperglicemia sustentada, um paciente com fortíssimo candidato para fazer aterosclerose, vocês já sabem o que é, e a obstrução dos vasos sanguíneos poder levar a obstrução em nível cerebral, fazendo o acidente vascular hemorrágico ou isquêmico, ou então um infarto agudo do miocárdio, produzindo uma cardiopatia nesse paciente, ou então, às vezes, até a morte súbita nesses pacientes, no caso do AVC, deixando muitas vezes esse paciente sequelado de maneira, do ponto de vista motor, de fala, e aí a gente vai ter a necessidade de um investimento de terapia, de tratamento, de recuperação muito maior para esse paciente. Agora é importante ressaltar uma coisa: as complicações acontecem para aqueles e naqueles pacientes sem controle. As complicações vêm em função da descompensação do diabetes, da falta de controle, da falta de tratamento nutricional, da falta de exercício físico. Não adianta só fazer o tratamento farmacológico, da falta de adesão a essa terapêutica, muitas vezes da falta de habilidade dos profissionais de conseguir produzir a adesão desses pacientes a essa intervenção. O tratamento e o controle do diabetes não é algo simples, não é algo que se conquista muito rápido, requer muito tempo, muito esforço, não só da equipe profissional como do paciente, e sobretudo o entendimento dele de que o diabetes não é uma sentença. Não é uma sentença de morte, não é uma sentença de que essas coisas ruins, essas complicações vão acontecer. Pelo contrário, há muitos casos de pacientes diabéticos que têm um excelente controle da glicemia, que têm um excelente controle clínico, que fazem adequadamente todo o seu tratamento, toda a sua intervenção e vivem de maneira muito saudável, até muito mais que aqueles que não têm diabetes. Então esse é um ponto super importante de a gente colocar no tratamento, no acompanhamento desses pacientes, para que eles entendam a gravidade do problema, a complexidade do problema, o grau de envolvimento que precisa ter deles no tratamento, mas também que eles podem ter um sucesso muito grande nesse tratamento quando a gente junta uma equipe que entende muito bem o que está fazendo e consegue engajar muito bem esses pacientes nessa intervenção. Tudo bem? Então, esse é um tema sempre muito, muito relevante, um tema de muita importância do ponto de vista clínico, do ponto de vista da saúde pública, no contexto nutricional, e eu espero ter contribuído muito para que vocês consigam compreender bem essa dinâmica toda da ocorrência dos mecanismos fisiopatológicos do diabetes mellitus, assim como as suas diferentes faces em relação a diagnóstico, tratamento, complicações, porque a grande e maior arma para a prevenção, o controle e o tratamento do diabetes é a informação. A informação da equipe que trata o paciente, assim como a informação e a autonomia dessa informação para o próprio paciente, que vai garantir o sucesso terapêutico dele e a manutenção da sua condição de saúde. Tá bom? Tudo bem? Muito bom.